qualidade, tá? Após as avaliações, em reunião, todos os aspectos devem ser discutidos em conjunto pelos profissionais e a participação da família é fundamental no processo de atendimento à pessoa com deficiência mental, tá? Aí, veja bem, pessoal, essa questão da deficiência mental, o paciente, ele vai apresentar problemas tanto neurológicos, tá? Quanto mentais, quanto com relação ao controle do seu próprio corpo. Tá? A gente sabe que o controle do corpo, quem comanda? A nossa mente. Então, devido a essas questões de deficiência realmente neurológica, tá? E de deficiência, em consequência da deficiência neurológica, a deficiência na produção de alguns neurotransmissores, né, vem a questão do descontrole em algumas partes do nosso corpo, como, por exemplo, a questão do controle dos esfíncteres, tá? Então, realmente, a clínica, né, o primeiro diagnóstico que observa-se nessa criança, tá? Depois vem a questão aí, né, realmente dos exames que vão comprovar esse diagnóstico, tá? Aí daí, nós temos algumas classificações para o retardo mental, certo? Nós temos aí o retardo mental leve, tá? Vocês vão ver que essas classificações, elas são realizadas com relação ao grau de dependência dessa criança, tá? Então, quanto mais dependente é a criança, mais aumenta-se o grau desse retardo mental, tá? A classificação aí do retardo mental, ok? Então, retardo mental leve ocorre déficit de desenvolvimento motor, aparece antes do da inteligência, tá? Aqui nós já podemos observar alguma dificuldade lá na puericultura, lá com relação aos reflexos, tá? E a gente já poder encaminhar essa criança aí para o neuro. Vai apresentar principais dificuldades no trabalho acadêmico, problemas específicos de leitura e escrita, tá? Ele pode até aprender algumas, né, letras e daí conseguir ler alguma coisa, tá? Mas ele vai ter uma dificuldade nessa leitura, tá? E nesse reconhecimento aí com a escrita, com as letras. São potencialmente capazes em trabalhos que demandam habilidades práticas. Então, aquilo que a gente sempre falou aí, né, a questão de buscar, de retirar as habilidades dos pacientes com transtorno mental. O que é que ele consegue fazer? O que é que ele consegue desenvolver? Tá? A importância de um TO, um terapeuta ocupacional, com relação a essa observação das habilidades práticas, tá? E apoio apropriado, vivem sem problemas na comunidade, independentemente ou supervisionados, ok? Então, veja que uma das alterações que nós vimos lá era realmente a questão da comunidade. O retardo mental leve, a criança, né, o adulto, ele consegue desenvolver-se bem na comunidade, ele consegue até andar na comunidade sozinho ou com supervisão. O retardo mental moderado há um progresso em trabalhos escolares limitado, tá? Então, veja, aqui, possa ser que ele aprenda menos letras do que a criança com retardo mental leve, tá? Programas educacionais podem oferecer oportunidades para eles se desenvolverem. Aqui ele pode aprender apenas cores, tá? Não aprender letras.
Pode associar a questão de associação de objetos, tá? Beneficiam-se de treinamento profissional e, com moderada supervisão, podem cuidar de si mesmos. Como adultos, são usualmente capazes de trabalhos práticos simples. Então, vocês vejam que aqui, né, já não existe aquela questão da independência, que nós já vimos lá no retardo mental leve. Vocês vejam que aqui, né, já vem a questão da supervisão até no cuidar. Tá? Muitas vezes vão precisar de supervisão com relação à higiene, tá? Com relação à alimentação. No retardo mental grave, durante o período escolar, podem aprender a falar e treinados em habilidades elementares de higiene. Capacidade de abstração praticamente não existe. Incapaz de aprender linguagem escrita. Memória bem desenvolvida, mas habitualmente infiel e curta. Capaz de se proteger contra perigos mais comuns e, na idade adulta, podem ser capazes de executar tarefas simples sob estreita supervisão. Observem que o grau de dependência ele vai aumentando de acordo com a classificação aí, tá? Então, eles vão se tornando dependentes do cuidador. E no retardo mental profundo, nós temos aí, geralmente limitados em sua capacidade de entender ou agir de acordo com as instruções, tá? Aqui, muitas vezes, até o diálogo é difícil, porque eles não vão entender. Tá? Necessitam de vigilância e assistência permanente, incontinência urinária e fecal são frequentes. Ok? Então, veja, pessoal, o tratamento, né, é de uma equipe multiprofissional, tá? Aqui vai ter todos aqueles profissionais que nós falamos no autismo, tá? Nos retardos mais graves, né, do moderado, grave, profundo, não vai ter a inserção da escola, porque eles não vão conseguir, né, ter nenhum aprendizado, tá? No retardo mental leve, nós podemos ter a inserção da escola, nós podemos ter a interação com o psicopedagogo, tá? Mas nas demais classificações não iremos ter, porque não há nenhuma aprendizagem. Certo? Com relação às habilidades, nós temos que realmente mostrar interesse por essas habilidades e, né, encorajar para que eles realizem essas habilidades, né, até quando eles puderem realizar, ok? E daí, pessoal, nós vamos entrar aí no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Aí, veja, que ele é um transtorno ele é um transtorno neurológico de causas genéticas que aparecem na infância e frequentemente acompanham o indivíduo por toda a sua vida. Vão para a PAI, Vladina, tá certo? Eles frequentam a PAI, assim como os autistas. Não, os leves, eles vão sim para a escola, tá? Os mais graves, tá? O moderado, grave, veja que, como não há uma aprendizagem, certo? Então, não existe, muitas vezes, a inserção da escola no tratamento, tá? E daí, como também não há aprendizagem, porque o retardo, né, é a deficiência intelectual, ok? Então, com a classificação cada vez mais da dependência, então veja que ele não vai estar desenvolvendo nenhuma habilidade de escrita, da leitura, tá? Ele até, no moderado, ele pode até estar aprendendo cores, mas eles não vão desenvolver
nessa questão de escrever e ler realmente não, tá? No leve, eles conseguem, certo? Que a gente até viu aí que eles desenvolvem escrita, como eu falei para vocês, eles podem ter uma dificuldade na leitura, porque eles não reconhecem todas as letras, mas volta e meia, né, com treinamento. Então, no caso do leve, a escola entra, tá? Assim como o psicopedagogo entra. E a PAI, ela desenvolve um trabalho muito bom, né? Não sei se alguns de vocês já participaram do nosso projeto lá, certo? Mas eles desenvolvem um trabalho muito bom com relação aí às crianças com retardo mental, tá? Eu estava pensando em dizer outra coisa, mas depois eu me lembro, certo? Esqueci, tá? Pronto, pessoal. Então, vamos aí para o TDAH. Talvez eu me lembre depois. Então, é um transtorno... Sim, me lembrei. Nós tínhamos, né, um paciente com retardo mental, que ele era retardo mental leve, certo? Então, ele conhecia as vogais, tá? Conhecia os números de 1 a 10, porém, ele não reconhecia as cores, certo? E é tanto que muitas vezes a gente falava, ó, que cor é essa? E ele dizia qualquer uma das cores, né, mais aleatórias, tá? E dizia, né, esse papel laranja, que cor? E muitas vezes ele não associava que a gente já disse o laranja. Por quê? Porque ele não reconhecia as cores, tá? Porém, ele sabia as vogais, tá? E contava de 1 a 10, certo? Também vem da questão de estimular, né? Ele também nunca foi estimulado com relação a essa aprendizagem, né? A família, ela tem que adentrar, né, nessa questão, né, dos distúrbios infantis, e estimular essas crianças a participarem. Então, aí, o TDAH é um transtorno neurobiológico de que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Então, veja que o diagnóstico de TDAH, ele tem que ter essa tríade: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Algumas vezes, um desses 3 sintomas, ele se sobrepõe aos outros, tá? Mas sempre a criança, por menos sintomas que ela apresente, ela vai apresentar os 3: desatenção, hiperatividade e impulsividade. De 4 a 6% da população, o diagnóstico é na idade escolar, tá? E 2% são diagnosticados aí quando adultos. Aí nós vamos ver aqui, eu trouxe para vocês, o quadro clínico com relação os 3 sintomas aí que caracterizam o TDAH, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Com relação à desatenção, o que é que a gente observa nessa criança? Dificuldade de prestar atenção a detalhes ou errar por descuido em atividades escolares e profissionais. Dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, tá? Então, veja, pessoal, essas crianças, devido à desatenção, muitas vezes elas não terminam uma atividade para começarem outra, tá? Muitas vezes elas estão com várias atividades feitas até a metade, tá? Por quê? Porque elas se interessaram por outras, certo? E como elas não têm esse capricho, né, esse detalhe em terminar, em fazer do jeito que a professora ensina, tá? Porque eles são muito apressados, além de desatentos, então eles não têm essa atenção a terminar determinada atividade, ok? Parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, não seguem instruções e não terminam tarefas escolares, domésticas ou deveres profissionais, tá? Com relação ao
Pessoal, um minuto aqui, viu? Pessoal, com relação, né, os Voltei, pessoal. Então, vamos lá. Então, assim, o adulto, estão me escutando direitinho? O adulto com TDAH, tá? Eles têm que se organizar, planejar um modo deles lembrarem todas as suas atividades. Tá? Então, teve até acho que se vocês buscarem no YouTube, uma reportagem do Fantástico falando, né, com Drauzio Varela acompanhando lá uma pessoa, um adulto com TDAH, tá? E daí, pessoal, lá, ele fazia um quadro, tá? Onde ele colocava cada atividade, que ele era um professor universitário de música, tá? Ele dava aula numa universidade de música, tá? E ele colocava lá nesse quadro todas as atividades que ele tinha que fazer no seu dia a dia, tá certo? E daí ele controlava todos os seus compromissos, tá? Por que é que eles precisam fazer isso? Devido à desatenção, ok? Também nós temos aí dificuldades em organizar tarefas e atividades. Desculpa, pessoal. Dificuldade em organizar tarefas e atividades, né? Por isso que o professor fazia esse quadrinho aí para organizar suas tarefas. Ser facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa. Então, pessoal, a criança com TDAH, ela não vai apresentar déficit intelectual, déficit de aprendizagem, não. O que é que vai acontecer com ela? Na realidade, devido à desatenção que ela vai apresentar, isso vai fazer com que comprometa a aprendizagem dela. Porque no momento que a professora está lá ensinando, ela está prestando atenção em outra coisa, está rabiscando outra coisa, desenhando, tá? Na atividade, ela não vai ler a atividade toda, porque ela já quer ir para outra atividade, tá certo? Então, na realidade, o que vai prejudicar a aprendizagem da criança com TDAH não é porque ela apresenta essa dificuldade, é a questão da desatenção, da impulsividade, tá? Então, ela perder coisas desnecessárias para tarefas ou atividades e apresentar esquecimento em atividades diárias.
Com relação à hiperatividade, nós temos agitar as mãos ou pés ou mexer na cadeira, abandonar a cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado, correr ou escalar em demasia em situações nas quais isso é inapropriado, dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer, estar frequentemente a mil ou muitas vezes agir como se estivesse a pleno vapor e falar demasiadamente. Então, veja que ela é uma criança verborreica, tá? Ela fala demais. E veja que, devido a essa hiperatividade, a sua motricidade, né? A sua questão motora, ela não relaxa, tá? Então, ele está sempre se movimentando, sempre gesticulando, sempre elevando os pés, levando as mãos, tá? Batendo palmas, ou seja, ele tem uma motricidade acelerada, tá? Ele não para, ele não relaxa, ele não fica sentado quietinho, tá? Ele tem que estar, se ele precisar ficar sentado, obrigado, ele está lá mexendo as pernas, os pés, as mãos, olhando, mexendo a cabeça, tá certo? É por isso que muitas vezes, né, os pais chegam lá no CAPS dizendo, minha criança, meu filho é hiperativo, porque ele não para, tá? Aí é onde muitas vezes, né, que o psicólogo ele vai conversar com os pais para saber como a criação do filho, para realmente saber se o problema é dos pais ou é do filho, tá? Então, por muitas vezes, né, os pais, a criança está lá que não para, o pai colocou ele de castigo, e lá ele fica quietinho, chorando, mas quietinho, tá? Isso não é hiperatividade, tá? É a questão realmente de impor os limites. Se a criança realmente, o pai colocou de castigo, e lá ele não parou, fica se mexendo, fica saindo, né? É para sentar na cadeira, de repente ele está embaixo, pode ser traços da hiperatividade aí, tá? Aí, veja, né, se ele apresentar outras questões como impulsividade e desatenção, tá? Veja, quem tem filhos, que é danadinho, não vai logo diagnosticando com TDAH, não, pelo amor de Deus, viu? Existe um conjunto, tá? E nós temos a impulsividade aí, que frequentemente dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido concluídas, apresentar constante dificuldade em esperar a sua vez e frequentemente interromper ou se meter em assunto dos outros, tá? Outra coisa com relação à hiperatividade, pessoal, é uma criança que não deixa as outras crianças quieta, tá? O que muitas vezes leva as outras crianças a isolarem a criança com TDAH, tá? Mas veja, por quê? Porque ela vai, belisca um colega, rasga o livro do outro colega, puxa a roupa do outro colega. Então, ele, devido à hiperatividade, ele está sempre mexendo, né? Como é que se diz? Como é que é a palavrinha? Incomodando os outros colegas, tá certo? E daí os outros colegas ficam chateados com isso, porque ele é uma criança que não fica quieta. Então, o que é que vai acontecer? As outras crianças vão isolar a criança com TDAH, certo? E daí, como causas, nós temos... Estudos científicos mostram que os portadores de TDAH têm uma alteração na região frontal e nas suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é responsável pela inibição do comportamento, de controlar ou inibir comportamentos inadequados, pela capacidade de prestar atenção, pela questão da memória, do autocontrole, organização e planejamento, tá? Então, veja que nessa região frontal, né, devido à diminuição dos neurotransmissores, vai haver um desequilíbrio nessa questão da memória, da atenção, do autocontrole, do comportamento alterado,
tá? Aí veja, pessoal, também que as substâncias como dopamina e noradrenalina, tá? Elas são responsáveis aí também pela questão da memória, certo? Como pela questão da hiperatividade, do não controle da motricidade, tá certo? Aí, o TDAH, ele vem realmente, ele não entra como determinantes, como fatores causais, a questão ambiental, nem a questão psicológica, tá? O que entra aí como causa do que a gente viu, né, nos outros transtornos mentais, tá? O que entra aí como causa do TDAH é a questão desses neurotransmissores, né? Por isso que lá diz que ele é neurobiológico, certo? Porque é a questão realmente física, biológica, essa questão neural que vai realmente atingir essa região frontal e diminuir a produção dos neurotransmissores. O diagnóstico do TDAH são os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade têm que estar presentes. Quem é o Nias? É assim, quem é, Daniel? Teu rapaz? Olha aí, Vladimir, ele já está diagnosticando, viu? Não deixe, não. Considerar a duração, a frequência e intensidade dos sintomas, considerar o grau de Ô, Daniel, Vlada, se manifeste aí. Considerar o grau de prejuízo dos sintomas. Veja, pessoal. Ah, meu filho, o meu pequeno também é abençoado. Tá? Ele que faz barulho todo em que vocês escutam, viu? E veja, pessoal, que essa questão, né, do prejuízo, tá? Do grau de prejuízo com relação à aprendizagem, ela é causada pela desatenção, tá? Por essa criança não parar, tá? E a avaliação psicológica deve envolver os pais, a criança e a escola, né? Os pais, para ver o comportamento da criança em casa, para ver a questão do limite dos pais, tá? E na escola, como essa criança se comporta frente, né, às outras crianças, frente às regras da escola, ok? E daí nós temos as consequências do TDAH, tá? O baixo rendimento escolar, tá? Repetindo mais uma vez, eles não apresentam problemas de aprendizagem, tá? A aprendizagem ela é dificultada devido à desatenção, devido à hiperatividade. Eles não pararem para olhar, para escutar o que a professora está falando, certo? Dificuldades de relacionamento. Essa dificuldade de relacionamento é justamente porque as outras crianças que isolam a criança com TDAH, né? Pela criança incomodar tanto as demais. Baixa estima. Essa questão da baixa estima, ela é vista em adultos, tá? Interferência no desenvolvimento educacional e social e predisposição a distúrbios psiquiátricos, né? Com algumas comorbidades, depressão, 15 a 20%, transtorno de ansiedade, 25%, abuso e ou dependência de drogas, 9 a 40%, e transtorno de conduta, né, que nós já vimos o transtorno de conduta quando a gente viu psicopatia, que realmente é a falta de limite, né, aí, desde a formação do caráter, né, da personalidade, de 30 a 50%, tá? E daí nós temos o tratamento, que vem as intervenções comportamentais, psicoeducacionais e a abordagem multidisciplinar, tá? Entra, assim como nos outros distúrbios, né, toda a equipe multiprofissional, tá? A questão da escola, ela interage aqui muito nesse TDAH, tá? Precisa-se muitas vezes de um professor particular para que essa criança aprenda, desenvolva a sua aprendizagem, tá certo?
E assim, que ela esteja lá sozinha, só ela e o professor, tá? Para que ela não disperse sua atenção aí com outras coisas, com outras crianças. Tá bom, pessoal? Então, a gente